Isso ter acontecido, por exemplo, nas 2 semanas de entrega que eu tenho na faculdade, depois de ter passado quase 2 anos em tremenda angústia, assim, pensando sobre o que vai acontecer quando eu sair daqui, como que eu vou me sustentar, como que eu vou sustentar uma família, para que serve esse curso, o que eu vou fazer dentro dessa área, e isso por si só foi um basta do Senhor para me atentar a coisas mais importantes e não perder tempo com essas trivialidades, assim, do que a gente faz nessa terra, porque a gente está aqui de passagem. E uma profissão é uma coisa ínfima, são 8 horas no nosso dia, às vezes menos, e isso não define um homem, isso não define um caráter, isso não é a identidade de uma pessoa. E essa foi uma das lições que eu aprendi. E a outra, consequentemente, em relação a isso, foi me tornar, olhar para mim mesmo e reparar que eu era uma pessoa muito, em determinados assuntos, egoísta e atentando só os meus próprios problemas, achando que o fim do mundo estava acontecendo só sobre a minha cabeça, achando que eu tinha problemas demais para me preocupar com as outras pessoas. E isso foi um leve engano. E apesar de todo o carinho que eu recebi, assim, através das mensagens que a minha família me levava, também foi um tempo de que eu não sou nada, e eu tenho que me contentar com isso, porque isso está ótimo, porque o Senhor me colocou nessa posição, porque eu pensava assim, depois principalmente de descobrir sobre os desastres que estavam acontecendo no interior de São Paulo e de Minas Gerais por causa das chuvas, pensando, minha história não é melhor que dessas pessoas que não conseguiram sobreviver sobre isso, mas ainda assim, nessa estranheza, Deus continua sendo bom, e é uma verdade incontestável. E, bom, é quase como uma promessa olhar para a minha vida e falar: agora, depois de basicamente me tornar um novo homem, ganhar um novo nascimento, falar: eu quero ser uma pessoa mais altruísta. Então é uma promessa que eu faço para o corpo da igreja, assim, de trabalhar para isso, de trabalhar para os meus amigos, de ser o melhor amigo, de olhar para a Mariana e falar: eu quero ser o melhor namorado e amigo e suportador e companheiro, e olhar para a minha família e falar: eu quero estabelecer relações fraternas muito melhores. Isso é um gancho para a segunda série das coisas, que é a família imediata, que são as minhas irmãs, minha mãe e meu pai, e alguns amigos, e meus cunhados, que são irmãos ganhos. E eu não tenho dúvida que as minhas irmãs acertaram nas escolhas, porque são 2 casais que, desde a minha adolescência, moldam, elas desde a minha infância e eles desde a minha adolescência, moldam o meu caráter. E isso é ótimo, assim, e depois de acordar e entender, assim, que durante 6 dias eles se angustiavam fora da UTI, sem entender as coisas. Depois quem se angustiava era eu, porque eu só tinha 1 hora por dia com eles, e essa hora tinha que ser proveitosa, e a gente tinha que resumir 24 horas num dia só, e resumir o que as outras pessoas falavam num dia só, e isso por si só já é uma coisa, assim, fantástica, olhar para isso e olhar para as minhas irmãs e, assim, ouvir o testemunho delas sobre a nossa família e falar assim: você foi um presente para a gente. Então, a nossa mãe queria um filho homem, então você foi um presente para ela, mas eu nunca tinha reparado o vice-versa, ter olhado assim: minha família é um presente para mim. E, quer dizer, isso era um pensamento que eu tinha desde pequeno, mas eu não tinha colocado, assim, isso público. E, por exemplo, se meu pai não tivesse casado com a Ângela, eu não estaria na igreja. E eu não teria conhecido meus melhores amigos e conhecido pessoas fantásticas e pessoas que andam junto comigo, e pessoas que também desculpem a minha fé e desculpem também o meu caráter e me ajudam a me tornar uma pessoa melhor, assim, me ajudam a entender o que é servir a esse Deus. E isso é ótimo, assim, finalmente ter essa noção. Peraí. E agora, entrando sobre a parte do que de fato aconteceu, foi uma loucura de verdade descobrir que a coisa se tratava de uma doença hereditária, e especialmente a doença que levou minha mãe biológica a óbito. E acho que foi a ponderação mais estranha, assim, que talvez só faça sentido para mim, olhar para uma pessoa que morreu quando eu tinha 10 meses e eu não tive a chance de conhecer e nem de conviver, e pensar assim: é uma mãe carinhosa, ela era uma pessoa amável, ela olhava demais para o seu trabalho, e é uma pena não ter essa noção dessas coisas, mas
a conclusão que eu cheguei é que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E por mais que eu não entenda porque essa mulher foi levada a óbito, ao mesmo tempo foi a chance de conhecer o porquê de eu não ter tido o mesmo destino que ela. E talvez a dor mais estranha disso tudo é assim, olhar para uma pessoa que você não tem nenhum retorno imagético e nenhuma imagem. E é simplesmente um nome no seu RG e olhar assim, será que essa pessoa está com o Senhor? Será que essa pessoa teve a chance de ouvir sobre o nosso Criador? Será que ela teve a chance de se tocar que a nossa vida se expande muito mais do que a gente acha? E olhando aqui em cima, é uma coisa que não posso dizer, porque isso aconteceu 20 anos atrás e, acima de tudo, por mais piegas que seja, o que está na camiseta é verdade. Deus continua sendo bom e Deus continua sendo Deus. Significa que existe uma força além de nós que entende de todas as coisas e Ele é o passado, presente e futuro. E